Olá, alunos! Bem-vindos à nossa segunda aula, videoaula de Sistemas de Informações do sexto semestre do curso de Engenharia de Produção do Instituto Federal de Registro. Sou o professor Sérgio. Bom, hoje nós vamos tratar dos seguintes conceitos da nossa disciplina. Primeiro, nós vamos conceituar o que são sistemas, o que é informação. Dentro desse contexto, vamos falar sobre dados, informação e conhecimento. Depois vamos definir o que é informática, porque está diretamente ligado aos sistemas de informação, né? E vamos depois conceituar o que são sistemas de informação, o que são sistemas, que muitas vezes as pessoas chamam de programas ou de aplicativos, né? Agora na era do celular, né? A definição de um sistema que se baseia em entrada, processamento, saída e realimentação, o famoso feedback, mais conhecido como feedback, né? E vamos citar alguns exemplos. Bom, para entender o que é um conceito aí, para entender o conceito, né, do sistema de informação, primeiro a gente vai identificar sistema. Então, para entender a nossa disciplina, do que a nossa disciplina se trata, sistemas de informação, primeiro vamos entender o que é sistema. Nesse ponto, aqui eu faço uma citação, né? Eu cito aqui O'Brien e Maracas. Vocês vão reparar que durante essa aula eu vou fazer alguns tipos de citação. Isso é para incitar vocês mesmo a consultarem, a pesquisarem, né? Como que a gente faz citações, citação direta, citação indireta, e que existem realmente algumas formas diferentes de se fazer essas citações, né? Conforme a área que você está escrevendo, fazendo sua pesquisa, ou conforme o congresso que você vai apresentá-la, né? Você vai estar usando um modelo diferente. Bom, nesse caso aqui eu estou fazendo uma citação indireta aí, a O'Brien Maracas, 2013, né? E eles definem informação como um conjunto de componentes que se relacionam, que possuem limites bem definidos, trabalhando juntos em prol de objetivos em comum. Tá? Então, dessa maneira, a gente percebe que quase tudo ao nosso redor são sistemas e que existem sistemas de tamanhos e complexidades diferentes e com objetivos diversos. Outros conceitos, outras definições de sistema, né? Aí o 1, galera, o 1 depois a gente vai ver lá no final da apresentação a referência a ele, né? Lá no referencial bibliográfico, lá no final, vai ter lá o 1 e quem é o autor. Então, essa é uma outra forma de se referenciar, né? Pus dessas duas formas aí para vocês verem que elas existem, né? Bom, o sistema pode ser definido como um complexo de elementos de interação. Novamente, está falando que eles interagem, tá? O sistema é um conjunto de partes coordenadas que concorrem para a realização de um conjunto de objetivos ou de um objetivo só. Bem parecido com o primeiro conceito lá também. O sistema é um conjunto de elementos interdependentes, né? Ou um todo organizado, ou pequenas partes que interagem formando um todo unitário complexo. Terceira citação aí. O sistema é um conjunto de componentes ou processos que visam transformar determinadas entradas em saídas. Aqui já está mais ligado à informática, né? Tá? Então, dessa forma aqui, a gente consegue identificar já essa ligação melhor com informática, que é esses dois termos aqui, ó. Transformar determinadas entradas em saídas. Isso é a base de todo o sistema de informática informatizado, né? Tudo bem. Bom, exemplo de sistemas que acho que agora vai clarear um pouquinho para vocês que não tem nada a ver com informática, isso aí, né? O sistema é um organismo vivo, tá? É uma fábrica, é um modelo matemático, um conjunto de itens interligados, interdependentes, né? Tá? Um programa de computador é um sistema, tem um sistema solar, né? E assim por diante. Alguns exemplinhos aí, tá, galera? Bom, aí já definimos o que é sistema. Então, nós vamos agora definir o que é informação.
primeiro sistema, depois informação, e aí vamos juntar para ver o que é um sistema de informação. Então, o que é informação? Bom, para definir informação, a gente depende de um outro conceito, que é o conceito de dados. Bom, dados. Dados são fatos não trabalhados, que não possuem um significado relevante e não têm nenhuma compreensão. Aí a gente já lembra de uma coisa, é muito comum a gente falar na informática, sempre se hidratando, hein, galera? É muito comum a gente ouvir na área de informática, vocês sabem que eu sou professor de informática, né? Já ministrei a disciplina de programação 1, programação 2 para alguns de vocês. Bom, então vou estar sempre puxando um pouquinho para essa área, né? Então, a gente sabe que a gente ouve muito na área de informática falar sobre banco de dados. O que é banco de dados? É um lugar num servidor, num computador central ali, que guarda dados. Certo? Esses dados são provenientes de um determinado local ou de vários locais diferentes, não importa como eles são capturados, mas eles são armazenados num banco, num local ali específico do servidor, num disco ou em vários discos, numa array, numa matriz de discos de um servidor, tá? Então, um banco de dados é o quê? É um lugar onde guarda dados. O que são esses dados? Fatos não trabalhados, um monte de dados ali, um monte de fatos. Só que são fatos não trabalhados, tá? Tudo jogado ali de qualquer maneira, tá? Agora, para esses dados virarem informação, tá? A gente precisa desenvolver um sistema, um programa, um software, um app, um aplicativo, né? Tá? Para que faça o seguinte: ordenação e organização desses dados para que eles cheguem a um significado em um determinado contexto. Esses mesmos dados podem ser ordenados e organizados de outra maneira para chegar a um significado em outro contexto. Tá? E essa organização e essa ordenação faz com que a informação seja transformada em conhecimento. Conhecimento é o próximo conceito que nós vamos tratar. Exemplo de dados. Gol. Gol, em um determinado contexto, ele pode virar uma informação relacionada a algo que acontece no futebol ou a um carro, um veículo. Depende do contexto, depende da maneira como a gente trata esse dado. Né? Manga, da camiseta ou a fruta? Branco. Né? Então, isso são dados. Quando a gente organiza, trata, trabalha, ordena esses dados, eles viram informação. Por exemplo, o nome do cliente. Veículo modelo Gol, ano 1990. Aí já é informação. Né? E dependendo do contexto dela. Muito bem. Aí o conhecimento. O conhecimento é algo que é adquirido quando? Quando a gente transforma dados em informação, seguindo regras, diretrizes, procedimentos do contexto, né? Para que a gente manipule esses dados de acordo com essas regras, diretrizes e procedimentos. Tá? Cada empresa vai ter em cada área suas regras para pegar os mesmos dados que estão lá no banco de dados e gerar a informação quer dizer, transformar em informação para gerar conhecimento. Então, a gente tem um banco de dados central da empresa e, por exemplo, um setor manipula esses dados para transformar numa informação que vai gerar conhecimento para o gerente de vendas. Esses mesmos dados podem ser manipulados de forma diferente para serem transformados em informação que vão gerar conhecimento para o gerente de marketing e não de vendas, nem de compras. Exemplos, tá? Outra forma de definir conhecimento é a percepção e a compreensão de um conjunto de informações e como elas podem ser úteis para uma determinada tarefa, sempre ligado a um contexto, né? Uma determinada tarefa. Como eu já falei, eu posso pegar os mesmos dados e tratar de forma diferente para gerar informações diferentes que vão gerar conhecimentos diferentes. Muito bem. Dando sequência, então, reparem que, após nós definirmos o que são sistemas, e aí dados, informação e conhecimento,
Agora, antes de definir sistemas de informação, nós vamos definir o que é informática. E olha que interessante também, eu vou tentar durante essa disciplina dar algumas dicas de escrita para vocês, né? Escrita científica, né? Já falei sobre citações, agora eu vou falar sobre ligação. Vocês estão percebendo que eu não estou pulando de um slide para o outro assim, do nada, de repente pum, muda de assunto, né? Eu fiz uma sequência, né? E eu estou sempre ligando um slide no outro. Isso é uma coisa muito importante. Já na hora de escrever um artigo, eu já tomei muita sova dos meus orientadores, né? Apanhei bastante dos meus orientadores. Por quê? Porque eu pegava, fazia uma pesquisa grande em vários artigos, 10, 15 artigos, e buscava as informações e jogava ali nos parágrafos e não fazia ligação de um assunto no outro. Então você ia ler o artigo, dava a impressão de que você estava lendo um Frankenstein, né? Tá? Então eu fiz de propósito aqui, eu estou deixando bem clara assim, essa ligação de um slide no outro, quando muda de conceito, muda de assunto, né? E uma sequência também bem legal, para que vocês entendam que isso é fundamental na escrita científica, tá? Estamos no 6º semestre já, né, galera? Já está mais do que na hora de ter 1 ou 2 artiguinhos publicados já, né? Bom, então, informática. A própria palavra já vem de 2 palavras separadas, que seria o quê? Informação automática. Então, novamente, estamos falando de informação e agora estamos falando de automatização. Então, essa automatização das informações pode ser feita por qualquer tipo de processo. Olha que interessante, não precisa ser computador. Podem ser processos manuais, processos auxiliados por máquinas mecânicas, TEAR, tá? Elétricas e eletrônicas. Claro que nós vamos chegar aonde nas máquinas eletrônicas? Computadores, notebooks, tablets, celulares, smartwatches e hoje vai, né? Tanta coisa miniaturizada que, né? IoT, né? Internet das coisas, Internet of Things, as placas, né? Os componentes, aquelas plaquinhas estilo Arduino aí, né? Os CIs estão dando inteligência aí, uma certa, né, inteligência para utilitários domésticos, né? Então, televisões, smart TVs, geladeiras, smart freezers, sei lá como é que fala em inglês, né? Micro-ondas inteligentes, máquinas de lavar inteligente, forno elétrico inteligente, tá? Através de programas instalados em circuitos eletrônicos aí, colocados nesses equipamentos.